Olá pessoal, mais um vídeo que eu tô colocando. Eu vou colocar um vídeo toda semana, todas as sextas-feiras vai estar entrando um vídeo novo no canal. Então aproveita para se inscrever para você receber sua notificação e saber o que eu vou estar colocando de conteúdo. Não é somente sobre maternidade esse canal, eu quero falar sobre empreendedorismo, inclusive próximos vídeos vão estar falando sobre empreendedorismo. Recebi muitas mensagens, eu pedi sugestões de vídeo e aí recebi muitas mensagens pedindo para falar sobre empreendedorismo. Então eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo, mas hoje eu quero te convidar, você ficar aqui comigo, dar um like, comentar, me contar a sua experiência, porque eu quero compartilhar com você a minha experiência quando eu tive o Davi, quando o Davi chegou nas nossas vidas. 5 fatos, eu escolhi 5 situações que pra mim foram muito difíceis e que só aprendi verdadeiramente quando eu estava ali, eu e ele, como diz o ditado, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Então eu quero te convidar, fica aqui comigo que eu vou estar compartilhando com você a minha experiência. Primeiro fato, que pra mim, assim, foi bem difícil, né? No início eu achava que estava fazendo a coisa certa, muitas pessoas falavam, olha, você não dá colo pro bebê, porque depois o bebê vai se acostumar, e aí você vai ficar, né, difícil. Só que era só isso, era uma coisa vaga, não dá colo, não dá colo, não dá colo. Mas eu caí na modinha da internet. O que é a modinha da internet? A modinha da internet fala pra você, dá colo sim, dá colo, porque depois ele vai crescer e ele não vai querer mais o seu colo. Gente, isso é a maior mentira do mundo. Isso aí é a maior cilada que uma mãe pode cair. É verdade. No iniciozinho, né, o bebê é muito pequenininho, então você tá ali, né, querendo dar aquele colo, você quer, qualquer coisa que ele chora, você, quero colo, aquele aconchego. De vez em quando, uma vez ou outra, tudo bem. Só que você acostumar o seu bebê a botar todas as vezes que ele for dormir, ficar ali, sabe, ninando, aquele bebê vai crescer. E aí ele vai entrar numa rotina, né? Principalmente se você for uma mãe ali que quer implementar uma rotina pra ele. E aí você vai ficar... No início é maravilhoso, só que depois o bebê vai crescer e aí você vai ficar sem coluna. E foi o que aconteceu comigo. No início, qualquer coisa que o Davi chorava, eu tava lá, ninando. Pra botar pra dormir, ninando. Só que ele foi crescendo e hoje o meu bebezão tem 15 quilos e ele só dorme no colo. Então, isso pra mim foi uma grande dificuldade. Hoje, com os gêmeos, né? Quando os gêmeos nascerem, eu vou tentar fazer de tudo para não colocar eles para dormir no colo, porque bebê não nasce sabendo o que é colo, né? Somos nós que apresentamos as coisas para eles. Então eu vou tentar fazer de tudo para poder dar aquele tapinha no bumbum e colocar ele para dormir na cama. Bebê, a criança quando cresce, se ela não quer o colo da mãe, se ela, sabe, quando vai você quer dar um beijo e a criança, sai, isso é criação. Isso é criação. Eu fui criada com muito carinho, com muitos beijos, muitos abraços do meu pai e da minha mãe. E hoje, se eu tiver que beijar e abraçar eles, mesmo sendo burra velha, na adolescência também, então isso faz parte da criação. Isso não é que a criança vai crescer e não vai querer mais o seu colo. Isso é totalmente inverdades e mito da internet. Não cai nessa cilada. Segundo fato, que ninguém nunca me falou, eu descobri quando o Davi nasceu, né? Foi sobre salto do desenvolvimento. Até hoje, quando eu falo com algumas pessoas que estão grávidas, falo pesquisa, vai saber o que é salto de desenvolvimento, que isso vai te ajudar muito. Algumas pessoas acham que é frescura, outras pessoas acham que, nem sei se eu passei, enfim. Eu sei que para mim, para minha experiência, foi muito importante. O Davi, quando completou 2 meses, a gente passou por diversas dificuldades, chorava, a gente não sabia o porquê, era cólica, era isso, era aquilo, a gente ficava inventando várias coisas na nossa cabeça, tentando imaginar o que ele estava sentindo. Até que uma pessoa muito abençoada, né, eu sempre compartilhei tudo na internet, no Instagram, viu como é que o Davi estava e falou, pesquisa sobre salto de desenvolvimento, ele deve estar passando por algum salto. Então eu fui ler, fui pesquisar, baixei o aplicativo Semanas Mágicas, que vem dizendo pra você exatamente, a partir da data do nascimento do bebê, quando que o bebê ele vai entrar nesse salto. E assim, pra mim me ajudou demais, tanto pra mim quanto pro Rafa,
porque era exatamente os dias que o aplicativo falava, olha, Davi vai entrar no salto daqui a uma semana. E o Davi ficava agitado, o Davi ficava choroso, o Davi só queria colo. E quando o aplicativo avisava que aquele salto estava terminando, eu vi uma melhora nele. É claro. Então, quando você não conhece, quando você não sabe o que é o salto, você imagina que o bebê, como eu conheço pessoas que já até levaram os seus bebês achando que tinha alguma coisa no médico, mas não era somente um salto de desenvolvimento. Então, mamães, pesquisem sobre o salto de desenvolvimento, isso vai te ajudar muito. Os saltos são habilidades que o bebê vai aprendendo ao longo, né, do crescimento dele até um ano e meio. Então, pesquisem, porque isso vai amenizar muito aí a aflição de vocês no momento que o bebê estiver chorando e você não saber aí o que está acontecendo com ele, porque essa linguagem aí de mãe e filho demora um pouco pra gente poder se entender. Então, fica a dica, salto de desenvolvimento, aplicativo Semanas Mágicas ajuda demais. Fato número 3, que também eu passei por um período, quem me acompanhou no Instagram, eu vou colocar aqui, Marcelo, bota aqui o vídeo do meu perrengue com o Davi. Ah, Davi, ó. Aqui, gosta. E nos divertir. Beijo sobre. Não, eu mostro você. Tem que abrir, tem que segurar o peito. Vai. Tá rindo bobo pra caralho. Tava comendo. Na alimentação, gente, foi muito difícil. Pra mim, o início foi muito difícil. Mas foi difícil porque foi totalmente uma mãe inexperiente de primeira viagem. Aqui tem coragem. Mas ao mesmo tempo eu agradeço por eu ter tido pessoas aqui no... eu falo aqui que é o YouTube, mas na época eu não tinha o YouTube, mas no Instagram, que me orientaram, que falaram comigo e conversaram comigo. E foi aí que tudo se clareou, né? Quando o Davi completou 6 meses, eu comecei a querer colocar um método, né, de alimentação para o Davi, com uma comida mais consistente. Eu queria, né, buscar uma independência dele, né, porque o método fala isso, sobre essa independência do bebê, de pegar o alimento, de colocar na boca. Só que ele só tinha 6 meses e eu tava exigindo demais dele. Eu não queria dar de forma alguma, né, nada batido para ele, nada que fosse de caldinho, né? E eu não entendia que ele não tinha nem dente, ele não sabia nem sentar direito. Eu já queria implementar, não, bateu 6 meses, tem que ser esse método, ele tem que comer. E aí ele começou a ter várias resistências à alimentação. Até que eu achei a nutricionista do Davi, a Adriana, que ela é maravilhosa, e ela me orientou, e ela me explicou, ela falou assim, é uma introdução alimentar, você não precisa ficar desesperada, dá a princípio um método, né, que é o mais tradicional, que é o batidinho e tal. Quando ele começar a sentir o gosto do alimento, aí sim você vai colocando um pouquinho mais consistente até ele realmente pegar, né, no método que você quer implementar para o seu filho. Então foi totalmente inexperiente da minha parte. Eu queria colocar já um bebê com 6 meses para comer um brócolis. Eu queria que ele comesse um brócolis, pegasse um brócolis e ficasse mastigando. E o bebê não tinha nem, né, não tinha nem dente. Então foi um fato assim que eu não tive nenhuma orientação. E somente quando eu procurei uma profissional que me orientou, que me ajudou, as pessoas no Instagram também que me mandaram assim muitas mensagens me ajudando, foi que eu relaxei meu coração e falei, não, então, e somente com 10 meses que realmente o Davi foi comer ali uma comidinha mais consistente. Então fica a dica, mamãe, relaxa seu coração, a alimentação até 1 ano é somente uma introdução e eu não queria nem dar leite pro meu filho, eu queria só dar comida. Mas é esses fatos aí que a gente passa, né, pra mãe de primeira viagem. Fica a dica. O quarto fato que me ajudou muito, e isso daí não foi um ponto negativo, né, que nem só de erros vive uma mãe, né, de primeira viagem. Quer dizer, às vezes não. Mas, assim, me ajudou
eu fui fazendo, né, foi por instinto mesmo de mãe, né, e também por me atualizar na internet sempre. E eu acredito também que pela ajuda do Espírito Santo sempre tava, eu sempre pedia uma ajuda para ele. Deus me clareia minha mente, Espírito Santo me faça entender, né, mãe, sou mãe agora, como é que eu tenho que fazer. E desde pequenininho eu sempre fiz brincadeiras com o Davi de estimulação. Né, eu pesquisava na internet sobre brincadeiras para estimular a mãozinha, do pensamento, eu tentava fazer com que ele pegasse algumas coisas mais fáceis, né? Tentava fazer com uma estimulação, não deixando ele ali somente deitado no carrinho. Ele só tem 3 meses, ele não vai levantar a mãozinha. Gente, com 4 meses o Davi tava engateando. Então, assim, 4 meses o Davi caiu da cama porque engateou. Onde na minha cabeça que eu vou imaginar que um bebê de 4 meses ia engatinhar? E ele engatinhou até a beirada da cama e caiu. Então, assim, foi um grande susto, mas ao mesmo tempo eu falei, se ele com 4 meses engateou, então ele pode sim fazer outras coisas que eu acho que um bebê não pode só fazer. Então eu nunca subestimei o Davi pelo tempo da idade dele, do mês. Então, se ele tinha 3, 4 meses, eu sempre trabalhei com brincadeiras para estimular. E não sei se isso, acredito que tenha ajudado, sim, muito, porque eu vi um crescimento, assim, uma rapidez no Davi de desenvolvimento muito rápido, né? Então, o período que eu fiquei 1 ano, né, com o Davi sozinha, e esse período aí eu fiquei me dedicando muito a brincadeiras, né? Teve a quarentena, então a gente teve um tempo melhor ali para estar se conhecendo e tá estimulando. Então isso aí foi um ponto muito positivo. Não subestime seus bebês, não por achar que ele tem 2, 3 meses, achar que ele não faz isso, não faz aquilo. Se você achar que pode, faça. A gente já desde novinho, o Rafael já ensinou ele a descer do sofá, explicou pra ele como é que fazia pra descer do sofá, nunca de frente, sempre, sabe, deitadinho, tipo escalando. Então, até hoje ele desce assim, tanto da cama quanto do sofá, porque o pai sempre ensinou ele desde novinho. Então, não subestime os bebês de vocês, isso aí foi um fato positivo. Quinto e último fato é falar sobre rotina do bebê. Pra você, mamãe de primeira viagem, se alguém nunca te falou sobre rotina, como fazer a rotina, isso aí é uma grande dificuldade que a mãe de primeira viagem tem, né? Quando fazer, como fazer, qual momento fazer, porque um bebezinho de 1 mês, 2 meses, né, quer mamar toda hora, então eles não colocam muito rotina. Mas isso é uma coisa que o bebê demonstra pra você. Você começa a observar o momento que ele tá dormindo, o horário mais, né, que é aquele horário ali sempre que ele dorme. E aí, a partir dos 3 meses, eu comecei a conhecer melhor o Davi e saber qual era o momento que ele mais gostava de dormir. Era sempre no horário de 9h30, 10 horas, ele acordava às 7, 9h30, 10 horas estava dormindo. Então, até quando ele não estava com sono, eu pegava ele e colocava ele naquele horário para dormir. E aí você começa a complementar, implementar uma rotina, sempre no mesmo horário do almoço, sempre no mesmo horário da soneca. Mas quando isso começa a acontecer? Eu falo por mim, pela minha experiência, que foi a partir dos 3 meses. A partir dos 3 meses eu comecei a observar que o Davi tinha um momento certo, que aquele horário certo, até o pai dele começou a reparar, não, todo dia, 9h30, 10 horas o Davi da manhã, né, o Davi dorme. Então, mesmo quando ele tava brincando, hoje ele não tá afim de dormir. Não, eu pegava ele, agora é a hora do soninho. E aí ele tirava a sonequinha dele 9h30, 10 horas da manhã. Nem que fosse meia hora. Meio-dia acordava, meio-dia não, né, meia horinha acordava, meio-dia ele almoçava. Então, sempre nos mesmos horários. Geralmente, sempre com a mesma pessoa, né? Se for uma babá, se for uma avó que tá cuidando, se for a própria mãe. Então, sempre as mesmas pessoas, sempre naqueles mesmos horários. E eu falo que o bebê, ele te ensina muito. Então, ele vai te ensinar, ele vai dizer pra você o momento, os horários dele, os melhores horários dele. Todos os dias o Davi dormia às 8 horas da noite. Então, 7h30, assim, ele já começava a ficar chatinho. Então, 8 horas era o horário dele. E aí, você vai começando a entender melhor a rotina do seu bebê. Eu pegava um papel, uma caneta, anotava tudo. 8 horas o Davi acorda, 9h30 horário da soneca. E ia todo dia fazendo aquilo ali, tipo quartelzinho mesmo. A rotina é muito boa, muito maravilhosa, né? Que você sabe que naquele momento ali seu bebê vai estar dormindo, vai estar comendo. Mas também ela tem um ponto negativo. Pra mim, o ponto negativo é quando a gente queria sair. Então, assim, às vezes a gente tava 7h30, 8 horas na rua
era o momento dele estar dormindo, né? E ele começava a ficar muito chato. Então até hoje o Davi é assim, ele tem a rotina dele, os horários dele, e quando bate o horário dele, ninguém segura, é choro, fica enjoado. Então tem um ponto positivo e o ponto negativo, mas assim, eu acho que tem muito mais ponto positivo do que pontos negativos. Vale a pena você implementar uma rotina para o seu bebê. Tá bom? Um beijo, espero que eu tenha ajudado. Isso foram 5 fatos, né? Tem muitos fatos aí que você descobre, né? São muitas coisas, mas isso foram os 5 fatos mais, assim, importantes pra mim. E se você não sabia, né? Você fica sabendo aí agora, que você possa te ajudar. E também, se você tem outros fatos aí que pra você foi difícil, compartilha aqui comigo, comenta aqui no canal, comenta no Instagram, fala lá, pra eu poder estar compartilhando também com outras mães. E eu poder estar pegando um pouquinho da sua experiência também, porque agora eu vou ter 2 bebês, né? Na verdade são 3. Então eu vou estar aí implementando rotina para 3 bebês, tá bom? Um beijo e obrigada. Tchau.